Bom dia pessoal. Primeiramente a gente novamente aí externar os nossos sentimentos à família do Jorge pelo ocorrido, lembrar que a gente está tratando de um incidente que teve uma vítima, então nesse momento todo o nosso respeito à família. Informar que nessa madrugada, às 4 horas da manhã, numa atuação conjunta de toda essa equipe que está aqui com a gente, foi capturado um macho de onça pintada na região onde ocorreu o incidente, dentro da propriedade, exatamente no mesmo local. Então a ideia é que a gente possa aqui esclarecer um pouco mais, passar um pouco mais de informações para vocês, dos especialistas que têm nos acompanhado desde o início. A gente está trabalhando numa ação coordenada, com todo o apoio, né, do professor G, ele que é do Reprocon, da UFMS, o ICMBio presente com o governo do estado também nas orientações e o IMASU e a PMA atuando diretamente na ponta e agora no recebimento desse animal. Esse animal está sendo recepcionado agora aqui no CRAS, onde ele deve ficar durante os exames que serão realizados, durante a estabilização e a recuperação do animal, que a partir daí passa a integrar o programa federal e vai ser direcionado pelo ICMBio. Vamos lá para as perguntas, pessoal. Secretário, não se tem conhecimento, né, de protocolos para esses casos de ataques a seres humanos, até por serem muito raros. Existe a previsão da criação de algum protocolo, de procedimentos para esses casos específicos? Vou deixar o professor falar um pouco sobre o protocolo, mas o que é importante a gente frisar nesse momento é que é uma situação absolutamente atípica, não é o comportamento observado e esperado desses animais, ele é decorrente de uma habituação que houve desse animal àquele local. A gente tem aí vários registros circulando sobre essa situação. O que a gente fez nesse momento foi seguir as orientações dos especialistas, dos protocolos que normalmente são seguidos nesses casos. Acho que vale o professor falar um pouco sobre esse processo. Então, professor, sobre isso, o que o senhor pode falar para a gente? Então, um caso muito atípico, né, assim, mas está muito relacionado à presença, no caso, a aceitação, né, de um animal silvestre à presença de humanos, né? Então a gente vê assim, que é uma coisa totalmente atípica, mas acaba que o animal perdeu o medo, né, de ver o homem, né, como, né, um predador, né, maior que ele, inclusive, e acabou tendo essa situação, né, com esse desfecho, né? Então assim, a coisa é incomum de acontecer, são poucos os relatos, né? E é uma pena, né, que teve uma perda humana, né? Como que foi essa captura hoje lá, encontrou no mesmo local? Então, nós optamos, né, por fazer a captura no mesmo local onde o animal, né, a noite anterior ele foi para poder pegar o resto, né, assim, para sentir o cheiro, enfim, algo, né, bota que estava lá ainda do Jorge, enfim. E nós assim, optamos, né, para poder ter uma maior certeza que era o animal que a gente, né, iria capturar. Então nós colocamos as armadilhas totalmente em volta do local, né, que era lá no alojamento, né, lá onde ele morava. E aí nós tivemos o êxito, né, de capturar esse animal, que era, né, o mesmo animal que tinha ido no dia anterior, porque a gente viu as pegadas, enfim, assim, o mesmo biotipo que a gente estava imaginando que seria. Professor, a gente está ao vivo no Balanço Geral. Explica pra gente, além do biotipo, o que mais é avaliado para identificar e ter a certeza que foi esse animal que atacou o Jorge? Então, não é normal, né, uma onça pintada ficar tão próximo, né, de um local que tem pessoas, tá? Então, assim, então a gente viu que mesmo com todo, né, o barulho que estava um dia anterior, né, de chalana lá, apoitada lá do lado, né, se o animal voltou. E a gente viu assim pelo padrão das pegadas, e também tem umas câmeras, né, que a gente viu que é um animal, né, que tem o costume de andar lá, entendeu? Então, assim, por isso que a gente acha que é um animal que estava tentando entrar na casa. Professor, além dessas suspeitas, vocês vão fazer algum procedimento agora para analisar de fato
e fazer o match, a combinação, para saber se de fato foi esse animal que atacou o Jorge? Então, tá tendo, né, todo o apoio aí da Polícia Civil no caso, né? Então a gente está assim, aguardando imagens, aguardando novas informações para poder, né, ver, entender o que aconteceu, né? Doutor, Assim, ainda está muito cedo para a gente falar, bater o martelo, né, e falar algo sobre isso. Após uma série de exames que vai passar, a bateria de exames, o que será feito com essa onça? Então, agora nós sabemos, né, que esse animal vai estar aqui no CRAS para fazer todo o check-up, né? Um animal que era para ter uns 120 quilos, está pesando 94. Então, se a gente vê que tem alguma coisa, né, assim, que o animal não está bem. Entendeu? E isso pode, inclusive, ter proporcionado, né, esse desfecho lamentável, entendeu? Então, agora a gente vai estar, né, o CRAS vai estar à frente disso para fazer toda a parte de check-up, vendo a saúde desse animal e a gente tentar, a partir daí, né, como é um caso muito atípico, então a gente está tentando, né, se vai desde da avaliação clínica do animal, a parte também de sanidade, né, ver qual doença que ele está tendo, né, porque não é normal um animal desse porte estar tão magro, né, e aí para tentar relacionar ao caso. Então, assim, agora é muito cedo para falar isso, né? Tem muitos especialistas, não só a gente aqui, mas tem vários especialistas de várias instituições de pesquisa que trabalham com as onças pintadas que também estão, né, atuando, assim, ajudando nesse caso. Então, agora não tem como a gente falar nada, né, assim, porque o principal é a gente saber como o animal está e também a gente precisa de outras informações, né, que ainda falta vir do campo, né, das imagens, enfim, para a gente poder saber realmente o que aconteceu. Essa questão da ceva é muito arriscado também para a região do Pantanal, né? Foi se questionado sobre isso. No Pantanal, infelizmente, a gente vê alguns casos, né, assim, algumas locais onde acaba tendo a questão da ceva, né, que até assim fazem isso para poder ver o animal, mas acaba causando um conflito, né, principalmente porque o animal, né, vai ver, né, a pessoa que está dando peixe ali como assim, como uma pessoa que não é perigosa para ela. E aí que tem, né, a chance de ter esse problema, né, esse contato mais próximo e causar, né, causar lesão, enfim. Então acaba sendo um grande problema essa questão da ceva. Isso, a gente anestesiou o animal às 4 e pouquinho da manhã e a gente então colocou no barco da PMA que estava lá e aí nós trouxemos, né, tenente, até a base, até o porto e aí de lá a gente colocou o animal no nosso carro de transporte e trouxemos até aqui. Não sabemos nada, né, assim, em relação à ceva, né, assim, naquele local. Naquele local não. O que nós sabemos, né, que assim, que é uma prática que acontece, né, se não só a gente vê, né, vários vídeos, enfim, pessoas tendo maior contato, né, com a onça pintada, e isso tem tudo para dar errado, entendeu? Então assim, mas lá nós não sabemos, né, se nós chegamos na terça-feira para fazer nessa ação a pedido do Estado, né, que é uma ação muito emergencial, e então nós fizemos isso. O trabalho, assim que vocês ficaram a par do acontecimento, montaram uma equipe para ir até o local e houve até um ataque, né, contra a equipe. Na realidade, durante as buscas, houve um ataque quando encontraram e tentaram fazer a remoção dos restos mortais do Jorge. Eles fizeram ali uma ação de contenção sem ferir qualquer tipo de animal e retornaram e daí então comunicamos o escalão superior que tomou as medidas que culminou na captura do animal. Agora, por que vocês acham que essa onça capturada é aquela? Ele já disse, o professor já disse a respeito disso, mas pode descrever também? Foram características que bateram? Nós comungamos com o que o professor disse, né? Ele é o especialista, né? Ele forneceu todas as informações para nós, nos alimentou do conhecimento científico que ele tem, então nós também acreditamos que seja o animal. No caso, tem a ceva proposital, que é essa feita com o objetivo de trazer o animal, atrair o animal, mas também tem a ceva involuntária, que fica restos, né, de limpeza, de pescaria, essas coisas todas.
tem punição para as duas, para uma sim, para outra não? Como é que é isso? Sim, em se tratando de ceva, que é uma ação proibida tanto na legislação estadual quanto a federal, né, existe a previsão de aplicar uma pena, é proibido. A ceva geralmente se faz em áreas de preservação permanente, que são áreas protegidas, né, dos mananciais, margens de rios e outras áreas. Então, a pessoa que faz o seu acampamento irregular na margem de um rio para praticar a pesca já está cometendo um ilícito ambiental. E se deixar ainda restos de lixo, sacola plásticas, garrafa PET, ele está também danificando o ambiente local. O senhor pode falar seu nome e o cargo aqui, pessoal? Eu sou primeiro-tenente Alexandre Saraiva Gonçalves, comandante do pelotão de Porto Murtinho. Secretário Arthur, eu tenho uma pergunta. O governo do estado vai ter alguma ação para tentar evitar caças de onça depois desse episódio? Eu acho importante a gente ressaltar nesse momento, e o tenente trouxe aqui uma informação bastante importante, o que a gente observa nesses locais é justamente, às vezes, alguns barcos que estão aportados, alguém acampando, enfim, ele é um trânsito que normalmente não pertence a essas áreas, não pertence às propriedades rurais. É importante a pergunta porque já tem alguns relatos chegando para nós de grupos que eventualmente estariam se organizando no entorno da predação da onça pintada, e é muito importante a gente agora observar, porque o governo do estado tem uma convicção bastante grande que não são produtores rurais. Nós temos um histórico, especialmente no Pantanal, muito positivo da interação dos produtores com a fauna. Se a gente tem no nosso estado as discussões que a gente tem sobre biodiversidade, é porque esses espaços estão sendo bem cuidados. O que a gente tem que evitar agora é que oportunistas, caçadores, enfim, gente que quer se aproveitar desse fato para atuar na caça, que isso aconteça. Então o Estado está redobrando a atenção. Esse é um crime ambiental gravíssimo, a caça de animais silvestres, e a gente vai tratar com o rigor da lei qualquer coisa nesse sentido, porque a gente tem absoluta convicção que não são produtores rurais, não são cidadãos de bem que estão se organizando no entorno dessas ações. Só obrigado, a gente vai para a última pergunta. Para o secretário e para o professor, vai ter alguma análise da fauna para ver se há algum desequilíbrio na cadeia alimentar devido a esse peso baixo da onça pintada? Terá alguma análise em relação a isso? Para ver se existem presas, se existem mais predadores do que presas devido a baixo peso desse animal? Do ponto de vista do governo do estado, a gente agora fez a captura desse animal, inclusive vale ressaltar, é a primeira onça pintada no Brasil capturada após um ataque a humanos. Então isso vai ter uma série de desdobramentos do ponto de vista científico, de entendimento sobre esse animal, sobre esse comportamento, sobre toda essa situação. Então eu não tenho dúvida que a gente vai ter demanda por projetos de pesquisa e por ações nesse sentido por parte do governo do estado. Se o professor quiser falar. Perfeito, até mesmo, né? Vai estar colocando câmeras fotográficas lá na área para poder estar monitorando, né, vendo se realmente tem outras onças utilizando ali a mesma área, e também vendo, né, analisando todo o comportamento ali no ambiente. Então isso vai ser feito sim, para poder a gente também estar entendendo, né, toda a dinâmica daquele local. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque a gente está... Última pergunta, pessoal, por favor. Inclusive, telespectadores nossos estão batendo muito na tecla e é muito pertinente. A gente está, em um momento, fala-se em analisar material genético, por exemplo, ver se tem DNA do Jorge no animal, alguma coisa do tipo, e ao mesmo tempo vocês afirmam que foi um animal. Foi uma onça que atacou ou não foi uma onça que atacou? Vocês atestam isso? Vocês confirmam isso? A gente hoje, sem ter posse de todas as imagens do local que estão sendo avaliadas pela Polícia Civil, é absolutamente impossível fazer qualquer afirmação. O que a gente está olhando hoje é para as evidências e tentando preencher o máximo de lacunas possíveis sobre o caso. A gente não pode associar, inclusive, os animais que eventualmente se alimentaram desse corpo, tentar fazer uma relação disso com o ataque, porque a gente está num ambiente aberto, é normal que vários animais tenham predado esse corpo, então encontrar um eventual material nas fezes, na boca do animal, não permite a gente estabelecer uma inferência direta a ter sido um ataque provocado por aquele animal, porque vários animais acabaram se alimentando da vítima.
o que é que vocês vão fazer aqui? Porque aqui já começa esse processo de identificação de um DNA, aquilo que a gente já tinha conversado num outro momento. Explica pra gente o que vai ser feito aqui para se chegar até o laudo. Sim. O que a gente vai fazer com ela é o que a gente faz com todos os animais que chegam, né? Eles chegam, eles recebem um RG, uma identificação de um chip e o estado de saúde. Como foi notado por quem capturou, ela está magra, então a gente já está coletando material. Nesse momento ela está passando por exames, né? Coletando sangue, fazendo raio-x para ter ultrassom. Então são essas, depois é para ela ir para um recinto e a gente começar essa análise de comportamento também. Então, a gente, para poder fazer um laudo e ter o estado de saúde dela, leva um tempo, né? Então, a gente vai passando o boletim para vocês, mas é um tempo que a gente precisa aí para poder afirmar como que está esse animal. Mas, basicamente, para a gente entender, vocês vão analisar aqui se tem amostra de DNA do Jorge nesse animal e também se esse animal tem um comportamento estranho que pode acarretar em ataque a uma pessoa? Será feita coleta de materiais como fezes e também, né, para a gente poder saber se esse animal comeu alguns restos, algum material da vítima. Mas a gente também está aqui para poder, a nossa função é ver o estado de saúde do animal, né? Essa parte de investigação aí a gente manda para os órgãos competentes. Ela já está passando por exames, então? Já está passando por exames.